Então vamos lá. Aqui o erro aconteceu por quê? Ficou até um pouco claro. O page load, eu falei que ele chama, ele é a função que executa quando o projeto é carregado. Então não posso pedir para logo de início ele fazer uma modificação em um texto a partir de um botão. Vai dar erro, vai gerar erro. Por quê? Para que isso aqui aconteça, para que ele execute essa função mudar texto, eu preciso clicar no meu botão. Então não tem como eu colocar uma função desse tipo direto dentro de um page load. Então vou dar um Ctrl X para recortar ela e vou colocar ela fora aqui, ó, do meu page load. Isso aqui é outra coisa, tá joia? Eu errei ali então ao colocar ela dentro. Só isso aqui já é suficiente para funcionar? Não. Aí sim vai estar o erro que eu queria mostrar para vocês. Vamos compilar aqui com o Firefox. Ele não vai dar erro na compilação como deu anteriormente, tá joia? Mas na execução ele me dá um erro. Por que, que eu tenho esse erro? Porque não existe nenhum botão, né, ou local, não, na verdade eu estou falando de um botão, mas outros componentes também executam função. Tá? Mas não existe nenhum componente naquela página que execute a função mudar texto. Este componente está em uma página diferenciada, ou um arquivo diferenciado. Então eu preciso colocar que essa é uma função protect. É como se fosse em outras linguagens o privado, tá joia? Onde eu utilizava o private void, aqui nós utilizaremos o protect void quando uma função vai ser executada em outra classe ou em outro arquivo. Para modificar aqui, eu preciso parar o meu debug, tá joia? E aí sim eu consigo então executar. Vamos colocar aqui um protect void, agora vai funcionar belezinha. Então, cuidado para não colocar dentro do page load, porque isso aqui não tem como ele começar executando. E quando a função estiver executando em outro local, a maioria aqui dentro desse arquivo, que é o ASPX, ele vai ser do tipo protect, tá joia? Que é como se fosse então o private. Então agora vai funcionar belezinha. Vamos compilar. Ao clicar no botão mudar texto, ele tem que trocar aqui para mudar texto. O texto modificado, que foi justamente aqui ó, o que nós pedimos na função. Então o texto, subtítulo é o nome do meu label, .text, o parâmetro dele, muda para texto modificado. Isso acontece quando ele executa a função mudar texto, quando aqui no meu webform eu clico no meu botão. Então o onClick aponta para mudar texto. Vamos colocar esse O maiúsculo aqui ó, e vamos redebugar para a gente testar. Então vou dar um redebug, ele vai abrir aqui e vocês vão ver que não faz então diferença. Ele é case sensitivo, vai funcionar tanto com maiúscula quanto com minúscula. Às vezes pode ser que eu escreva o comando de uma forma e depois de outra. Isso então não vai ocasionar erro aqui para a gente dentro do sistema. Então aqui, ó, só para a gente recapitular, né, o interessante é você não criar essas funções aqui. Eu vou apagar esse meu script para não sujar o código dentro do meu formulário, né, dentro da minha aplicação. O interessante é você fazer no webform asp.x, que foi o que nós fizemos, então, que é no arquivo aqui de funções. Eu posso ir colocando as minhas funções, se ela for utilizada como classe, como foi essa, eu coloco aí o protect void. E esse outro arquivo que nós temos, que é esse de baixo, que é o design.cs, na verdade, ele é um arquivo que guarda as informações de funções, classes, componentes que foram inseridos no projeto. Vamos verificar aqui, por exemplo, o botão. Aqui, ó, nós temos aqui o Protect Global, né, que é a classe para executar os botões. Vamos ter aqui as informações do label também. Então, seria um arquivo de classe, onde existem aí, né, as declarações para chamar os componentes que forem aí utilizados durante o projeto. Então eu tenho aqui o meu label com o nome label título, é o local também onde você troca as informações. Se eu mudar, por exemplo, label título para label principal, tem que parar, né, tem que debugar, sempre esqueço disso. Parei a debugação para poder fazer a alteração. Então label título eu vou colocar aqui, ó, principal, como o nome dele. Em todas as outras referências que tinha label título, ele vai mudar então o nome dele para o label principal. É importante que vocês então entendam isso aí, né, para trabalhar dessa forma. Então eu mudei ali o label título. Vamos verificar aqui ó, com uma debugação. Então ele vai carregar aqui, ele vai funcionar normalmente sem prejudicar a sua aplicação. Percebam que após debugar, né, ele tirou o erro aqui que tinha, né? Na verdade ele vai voltar. Deixa eu verificar aqui, ó, label título.
Ele modificou ele aqui não. Vou voltar para label principal. Opa, vou ter que parar novamente a minha aplicação. Vamos alterar aqui o label título para label principal. Ao executar, na verdade, ele voltou, né, o nome dele para o nome padrão. Ao compilar, ele corrigiu ele aqui. Para alterar, na verdade, eu vou ter que modificar agora no meu label título, aqui, se eu coloco o label principal para ele, aí sim ele vai então reconhecer ele como um novo label aí, né, dentro do sistema. Percebam que agora ele já então não deu erro. Se eu modificar ou alterar aqui por engano, ele vai sempre verificar, ele sempre vai mandar aqui a verificação para o webform principal. Se não tiver nenhum identificador com aquele nome, ele volta o nome do componente. Se tiver, ele vai então aceitar essa modificação.